Bem-vindos à aula 4 da disciplina de Planejamento Estratégico. Hoje, a nossa bibliografia de referência são 2 artigos e um capítulo de livro. O capítulo do Mintzberg, do Austrin e do Lempel, A Escola de Posicionamento e a Formulação de Estratégia como um Processo Analítico, do livro Safari da Estratégia, capítulo 4, além dos artigos de Barbosa e Rojo, Diagnóstico Estratégico em Empresa do Setor Moveleiro por meio das análises SWOT, Matriz BCG e 5 Forças de Porta, na revista da Micro e Pequena Empresa FACAMP, publicado na revista, né? E o artigo de Carneiro e Cavalcante Silva, Porter Revisitada, Análise Crítica da Tipologia Estratégica do Mestre, publicado na RAC, Revista de Administração Pública. Então, o tema da nossa aula de hoje é a Escola do Posicionamento, ok? Hoje nós vamos atuar junto com autores como Porter, como os neoclássicos, sobre a questão da concorrência e a importância da concorrência no processo de formulação da estratégia. E principalmente a dimensão do posicionamento da empresa em relação a essa concorrência. Ok? Então a escola do posicionamento ela vai ganhar peso na década de 1980. Ela já existia há muito tempo, né? Como a gente vai ver, ela foi composta por 3 ondas de desenvolvimento teórico, mas ela ganha mais força no campo da administração estratégica a partir da década de 80 e vai revolucionar o campo principalmente a partir dos escritos de Michael Porter. Tá? Então a escola do posicionamento ela vem para complementar a escola do design, a escola do planejamento. Então ela aceita a maior parte das premissas dessas escolas. Contudo, ela acrescenta 2 novas formas de pensar ou 2 contribuições fundamentais. A primeira contribuição é enfatizar a importância da estratégia e não da formulação. É pensar o efeito da estratégia em relação ao mercado. Via de regra, quando a gente está pensando em termos de planejamento estratégico, a gente fica muito pensando na estrutura do mercado externo, e pensando no ambiente externo e no ambiente interno, a gente formula a estratégia para responder essas demandas ou esses estímulos do ambiente externo. Entretanto, a estratégia tem efeito. É pensar a estratégia e o efeito dessa estratégia no mercado, ou como o mercado vai responder à estratégia. Então, um dos grandes defeitos ou falhas das escolas anteriores é pensar o seguinte: olha, a empresa vai agir e o mercado vai ficar estático em relação à ação da empresa. E aqui a escola do posicionamento ela vai falar o seguinte: que você tem que pensar o efeito da sua estratégia em relação aos seus concorrentes, em relação aos seus fornecedores, porque uma vez que você vai implementar as ações da sua estratégia, o mercado não vai ficar estático, parando, olhando a empresa se adaptar ou mudar. O mercado vai mudar junto. O mercado vai responder. Então é você pensar a importância da estratégia e não apenas do processo de formulação dessa estratégia. É pensar quais são os impactos e efeitos bilaterais dessa estratégia em relação a o que o consumidor vai pensar, o que o fornecedor, como vai reagir o seu concorrente, como a estrutura do mercado vai responder. Então, todas essas questões da importância da estratégia, do conteúdo da estratégia, qual estratégia ser tomada, isso ganha muita importância aqui na escola do posicionamento. E a segunda contribuição da escola do posicionamento é que acrescenta substância a essas estratégias e define modelos de ação. Então, a escola de posicionamento ela vai dar para a gente algumas cartilhas sobre como a empresa deve agir. Então, antes, a escola do design dizia para a gente o seguinte: olha, observe o ambiente externo e a partir do ambiente externo tome atitude. A escola do planejamento vai estruturar. Crie um processo administrativo de formulação. Então, as 2 anteriores, elas sempre ficavam pensando no como produzir a estratégia, mas não qual estratégia que a empresa deve buscar. E a escola de posicionamento, ela vai responder isso, ela vai dizer exatamente o que a empresa precisa buscar, que é a sua posição de mercado desejada. Então, daí, a escola de posicionamento ela vai se tornar uma fonte muito prescritiva de qual é a estratégia que a organização tem que buscar para dar certo. Então, se as outras anteriores não respondiam qual é a estratégia que a empresa tem que tomar, a escola de posicionamento ela vem suprir esse gap, explicando, né, para os teóricos, para os consultores, para os empresários, exatamente que tipo de estratégia que a empresa tem que buscar para dar certo naquele mercado competitivo. Então, o autor, como eu já mencionei, que deu conteúdo foi o estudo de Michael Porter, né, que atuou principalmente analisando a estrutura do mercado
das indústrias farmacêuticas, né, que eram extremamente competitivos nos Estados Unidos nos anos 80. E aí ele vai trazer para a gente um ensino muito valioso, que é a ideia revolucionária que essa escola de posicionamento vai trazer, foi a de que a empresa compete por posições no mercado. Que posições são essas? Posição de ser a que vende mais, posição que é a mais inovadora, posição de ter produtos mais confiáveis, posição de ter a marca mais conhecida, posição de ter o maior nível de lealdade do consumidor, posição de ter os produtos mais baratos. Então, cada empresa dentro do seu modelo de negócio, ela tem posições que é desejável que ela alcance. Então, as empresas vão estabelecer um mix, um pacote de posições que ela tem interesse de ocupar e posições que ela não tem interesse de ocupar, para ela formular e estabelecer sua estratégia com vistas exatamente a alcançar essas posições de mercado que ela deseja. Ser o primeiro em termos de conhecimento de marca, em termos de lealdade do consumidor, em termos de volume de vendas ou de faturamento, em termos de ser a primeira em termos de estruturação de custos, né, de ter os menores custos de mercado ou de ter os menores preços de mercado. A empresa vai delimitar qual a estratégia que garante que ela seja mais competitiva dentro daquela estrutura de mercado. Então, o olhar que a gente está dando agora não é simplesmente para a estrutura da empresa ou do ambiente externo, do ambiente interno, do processo. A gente está olhando para o conteúdo da estratégia, a gente está olhando para o que de fato a empresa precisa ser para dar certo dentro daquele ambiente. Ok? Então, essas posições é o que passam a ser os elementos de norte para a formulação e a definição da estratégia organizacional. Essas posições, portanto, devem ser defendidas. Uma vez que você chega no topo em termos de inovação, você deve buscar defender a sua posição dentro do mercado, garantindo assim que você tenha essa posição de destaque em relação aos seus concorrentes. A ideia, então, nessa escola, é a de que as estratégias devem ser únicas, sob medida para a empresa, para garantir o mix de posições que ela busca ocupar dentro daquele mercado. E aí, então surge o grande ponto de expansão da mente dos consultores e dos gestores. Ótimo. Quais são as posições que a minha organização precisa ocupar para ela garantir sucesso e retornos adequados? A partir daí começa aquele exercício mental com maior profundidade de entender como eu vou chegar nessas posições, quais estratégias eu preciso adotar para alcançar essas posições. E a partir do momento que eu ocupo essas posições, como eu posso defender a minha posição diante dos avanços da concorrência, de substitutos, de novos entrantes e por aí vai. Ok? A ideia, então, dessa escola é garantir que a empresa seja competitiva e ocupe as melhores posições de mercado, considerando a estrutura do mercado que ela ocupa ou na qual ela atua. Então, são as premissas da escola do posicionamento. Primeiro, que a estratégia são essas posições genéricas. São essas posições genéricas, comuns, identificáveis dentro do mercado. São posições relacionadas a ser o primeiro em termos de preço, ou seja, ter o melhor preço. Ser aquela organização que consegue ter o produto mais diferenciado, mais robusto, com a maior percepção de qualidade, com a maior fidelidade de compra, com o maior avanço tecnológico, a empresa com a maior nível de personalização do seu produto, se é a empresa que vende mais, se é a empresa que vende os produtos de maior valor agregado, se é a empresa que mais investe em promoção, que tem a maior fatia de mercado, que a gente chama de market share. Todas essas são posições comuns, identificáveis dentro do mercado que, uma vez que a empresa define aquela posição como a desejada, ela vai estabelecer suas estratégias para alcançar aquela posição. E qual que é o argumento interessante do Michael Porter para esse momento da delimitação da estratégia? Se você encontra um conjunto de posicionamentos que a sua empresa ocupa e só ela ocupa esses posicionamentos dentro do mercado, você não chega no momento que você não tem concorrentes. Então vamos pensar o exemplo que eu gosto de dar. Vamos pensar uma empresa que trabalha com produtos diet. Então temos várias empresas dentro do mercado que atuam dentro da linha diet. Produtos diets
e baratos. Já é, olha aí a especificação. Produtos diet, barato. Produto diet, barato, delicioso. Olha aí, já está especificando, né, cada vez mais. Produto diet, barato, delicioso e acessível em qualquer mercado. Olha que posição maravilhosa. Um produto barato, delicioso, da linha Fit ou Diet, que é completamente acessível e você encontra em tudo que é lugar. Uma vez que você encontra essa posição de mercado, você não encontra concorrentes mais capazes de dar conta de ameaçar as posições que você ocupa dentro da sua estrutura. Então, o Porter, ele pensou que a partir do momento que você estrutura uma posição única dentro do mercado, chega um ponto que você não concorre mais com outras empresas, porque você atua de uma forma tão única, tão diferenciada, tão bem articulada, estruturada naquele mercado, que você consegue garantir o acesso ao seu oceano azul, que é aquele oceano onde não existe o sangue dos concorrentes que faz o oceano vermelho. É um oceano que está limpo, que você praticamente não vai sofrer os efeitos negativos da concorrência em função do seu nível de atuação no mercado tão exclusivo, em função das características do produto ou as características da sua oferta, a partir do momento que você encontra essa posição única, genérica, identificável e que você ocupe e defende essa posição. Então, essa é a premissa de que as estratégias são para ocupar essas posições. A segunda premissa é de que o mercado ele é econômico e competitivo. Então, o tempo todo, uma vez que você ocupa essa posição, você tem que passar a defender, porque uma vez que os seus concorrentes ou novos entrantes começam a perceber que aquele mercado está dando dinheiro, o oportunismo dos agentes vai fazer com que vários outros tentem adentrar naquele mercado para também obter os resultados positivos que aquele mercado está dando, de uma demanda que está mal atendida. Então, pelo fato do concorrente ser oportunista, uma vez que você começa a ganhar dinheiro atuando naquele mercado, isso atrai novos concorrentes. Pelo fato do mercado ser econômico, racional e competitivo, portanto, nenhuma posição é durável de forma ad eterno se não for defendida diante dos avanços dos concorrentes. A terceira premissa da escola é que o processo da formulação da estratégia é exatamente essa posição, a seleção dessa posição genérica calculada. Analistas, portanto, vão desempenhar função muito importante. Claro que a decisão vai ser do gerente, mas essa escola é muito pautada em cálculos, em levantamento de informações, em planejamento de cenários, em monitoramento das variáveis econômicas, na análise estruturada da demanda, da oferta. Então, o economicismo para essa escola ele não é dispensável. Por quê? Porque para você ser capaz de estruturar a sua análise estratégica, você precisa ser capaz de entender a estrutura do mercado, a receptividade do mercado, o nível de atendimento da demanda, a estrutura dos concorrentes existentes, o nível de rivalidade das empresas concorrentes, a incidência de indústrias de apoio, tudo isso vai ser importante para o processo de análise estratégica. E uma vez que um volume confiável, robusto de dados seja gerado, a partir daí então cabe ao gestor decidir qual estratégia será implementada naquela organização. Por isso que a gente fala que a estratégia sai da formulação pronta para a implementação, porque ela deriva desses estudos em profundidade em relação às estruturas do mercado na qual a empresa atua. Ok? Então, essa escola do posicionamento tem origem em pelo menos 3 ondas teóricas. A primeira onda teórica deriva de estratégias militares. Então, a gente tem a influência muito forte dos escritos táticos em relação à atuação nas guerras. Sob a influência de Sun Tzu e von Clausewitz, a gente vai perceber um avanço muito forte de táticas relacionadas à leitura do ambiente e flexibilidade organizacional. Para Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, a gente vai ter essa importância do conhecimento do ambiente externo, das estruturas, das possibilidades derivadas do ambiente, da possibilidade de ataque do seu concorrente ou do seu rival. Sob a influência de von Clausewitz, a importância da disciplina, da flexibilidade, de ter um exército bem treinado que acompanhe o comando da organização e, por outro lado, a flexibilidade de estar preparado para as possíveis contingências sofridas a partir do ambiente externo.
Então, primeiro que o Sun Tzu vai pensar sempre no ambiente interno, e o Clausewitz vai pensar, aliás, o Sun Tzu vai pensar no ambiente externo, né, nas possibilidades de ataque advindas do ambiente onde acontece a rivalidade, e o Clausewitz vai pensar essa adaptação, nesse ajuste interno da organização para responder a esses estímulos ambientais. Então, Sun Tzu pensava na análise desse provável ataque, já Clausewitz na velocidade de resposta. Clausewitz, né? A gente tem aqui as pronúncias aqui, então a gente vai fazer aí aquilo dá uma leitura mais literal à brasileira dos termos, tá bom? Nesse sentido, quando a gente vai analisar então nessa primeira onda, fica muito perceptível a relação de olhar junto a dimensão interna e externa da organização, como era preconizado, por exemplo, lá na escola do design. Então, a escola do design já falava isso, só que aqui agora a gente percebe que existem certas estruturas de mercado que precisam ser continuamente monitoradas. E é isso que vai trazer conteúdo para análise estratégica, porque vai mostrar quais são os pontos de referência que têm que ser observados necessariamente para entender o nível de rivalidade, o nível de posicionamento das outras empresas, como estabelecer uma meta dentro daquela estrutura de mercado que garanta a sustentabilidade do meu negócio. Eu preciso achar a posição adequada para o meu negócio. E isso é o que dá um norte em termos do que a gente tem que procurar quando a gente vai analisar o ambiente externo. E isso é uma coisa que a escola do design não dá. A escola do design pensa em oportunidades e ameaças, mas não dá para a gente exatamente qual é o ponto que a gente tem que procurar dentro do mercado para estabelecer as ações que vão levar a gente até esse ponto de chegada. Aqui na escola do posicionamento, sim. Aqui a gente sabe mais ou menos qual é a posição desejável que a gente precisa alcançar para chegar no resultado favorável desejado pelos acionistas. Na segunda onda de desenvolvimento teórico, a escola então vai recorrer a esses imperativos de consultoria. E aí a teoria da estratégia vai ser muito desenvolvida a partir de ferramentas que visam exatamente a organização ajudar a encontrar essas posições. Então, é por isso que a gente fala que a escola de posicionamento ela vai se tornar tão prescritiva, porque ela vai derivar de ferramentas de consultores que vão dizer para a gente quais posições são desejáveis e quais não são, considerando as estruturas. Então, os consultores eles não precisam conhecer o contexto, eles precisam conhecer o mercado, eles precisam conhecer a estrutura de concorrência dentro desse mercado, eles precisam ter um olhar apurado em relação ao ambiente externo da organização que aquela organização ocupa, eles precisam levantar dados, principalmente de estrutura econômica, para gerar uma formulação econômica da estratégia, e eles vão aperfeiçoar essas máximas militares a partir de ferramentas analíticas. A partir de ferramentas analíticas, como é que nós vamos garantir um comando adequado dentro da organização, uma flexibilidade, como é que nós vamos garantir uma identificação adequada do que é forte e do que é fraco dentro da organização. E aí vão criar ferramentas e vão criar formas de gestão interna da organização que visam exatamente atender esse propósito. Então, a matriz BCG, que é uma ferramenta muito conhecida dentro do campo da administração, ela vai ser gerada nessa segunda onda pela Boston Consulting Group. E também a análise da curva de experiência em função desse ganho de consultoria advindo do Taylorismo, que quanto mais você ganha em termos de escala, mais você vai ter na aprendizagem sobre como fazer aquele produto. E quanto maior o nível de aprendizagem, menor o nível de desperdício. Portanto, o custo marginal do produto vai sendo reduzido conforme você escala a produção. Então, essas máximas e variáveis econômicas de redução do custo marginal, aumento de produtividade, garantia do posicionamento, tudo isso vai ser a palavra de ordem e a coqueluche dos anos 80 e 90 em termos de produção da estratégia. Já na terceira onda, a gente vai ver um modelo Industrial Organizations do Porter, que vai trazer a competitividade como elemento central da estratégia. Então a empresa ela não atua pensando em ganhar dinheiro completamente desvinculada do mercado. Ela parte do pressuposto de que o mercado é limitado, que os recursos são escassos, que as pessoas estão competindo por esses recursos e que a organização precisa extrair o máximo de resultado a partir desses recursos. Então essa vai ser a premissa. E o Porter, a partir desse modelo de organizações industriais, ele vai tratar exatamente disso.
que a empresa precisa fazer para desenvolver a sua competitividade. Como selecionar a posição dentro daquele setor onde ela atua. Qual estratégia genérica deve ser adotada para trabalhar dentro daquele setor, considerando as características do mercado consumidor, da oferta e da demanda e da estrutura de mercado como um todo. E, por fim, quais são os elementos operacionais que garantem que a cadeia de valor da empresa gere diferenciais competitivos. E aí, dentro da dimensão operacional, das vantagens competitivas obtidas na base, até a formulação da estratégia genérica, até a identificação da posição adequada dentro do setor, a organização vai atuar de forma coerente para garantir a sua competitividade, considerando os elementos externos que compõem aquela estrutura de mercado. Então, nessa terceira onda, o Michael Porter ele vai articular numa visão baseada na dinâmica de posicionamento entre players e vai partir do pressuposto de que esse mercado, o tempo todo, ele está de uma forma dinâmica e competitiva, inovadora. E vai entender que as firmas vão estar o tempo todo buscando essas posições. Portanto, defender essas posições se torna um exercício de aquisição de vantagens competitivas. Vantagens competitivas são aquelas, a gente já viu algo a respeito de vantagens competitivas, são aquelas que garantem valor, raridade, estratégias que são devidamente bem implementadas na organização e geram valor de uma forma que o concorrente não consegue copiar e a empresa consegue extrair toda a potencialidade desse recurso de forma sustentável. Ok? Então, a gente está falando de vantagens que a organização adquire a partir de seus recursos, de suas capacidades, dos seus recursos tangíveis e intangíveis, e com isso ela consegue agregar valor à sua oferta, qualificando a sua oferta para a preferência do consumidor. Porter, então, vai generalizar o seu modelo de avaliação do ambiente da empresa e vai transpor isso para todos os mercados. E desde então que ele cria esse modelo analítico de estrutura, que são aquelas 5 forças, a cadeia de valor de Porter, a análise de diamante de Porter, né, a definição das estratégias genéricas, quando ele cria os seus modelos de Industrial Organizations, ele dá para a gente a receita do bolo de como a organização precisa se posicionar para alcançar os resultados desejados dentro de um mercado competitivo. Então, na escola de posicionamento, a análise a partir do mercado para a organização fala para a gente como a organização deve competir dentro da estrutura capitalista. Então, esse modelo passa a ser prescritivo exatamente por causa disso. Porque ele, analisando o capitalismo, como funciona o capitalismo, ele foi capaz de predizer qual o padrão de comportamento das organizações para operar de forma competitiva dentro dessa estrutura mercadológica. Ok? E quais são, então, o desenvolvimento dessas ferramentas? Qual foi o desenvolvimento dessas ferramentas? Como eu citei aqui, o BCG, a matriz BCG e a curva de experiência, nós vamos, então, analisar essas duas ferramentas com um pouco mais de calma, um pouco mais de detalhes, ok? Então, a primeira dessas ferramentas é a matriz BCG, muito conhecida no campo da administração, e ela parte do seguinte pressuposto, de que ela evidencia a necessidade de você sempre posicionar bem os seus produtos dentro do mercado. Ela evidencia a necessidade de que existe um ciclo desejável de vida do produto dentro daquele mercado. Que um produto inserido de forma saudável dentro daquele mercado vai gerar retornos positivos para para as empresas e para os seus investidores. E como isso? Pense no ciclo de vida do produto. O ciclo de vida do produto tem 4 etapas: introdução, crescimento, maturidade e declínio. Um produto, vamos ver se vocês conseguem enxergar meu mouse. Está vendo a setinha do meu mouse em cima da estrela? Um produto, quando ele entra no mercado, a gente está sempre avaliando o quanto que ele está desempenhando em termos de vendas, em termos de participação de mercado. O Porter ele entende da seguinte forma: um produto ele pode ter, para você medir o nível do sucesso de um produto, é esperado que ele siga uma determinada sequência de fases. A primeira fase é quando você insere esse produto no mercado. Quando você insere esse produto no mercado, obviamente, espera-se que esse produto não tenha, desde logo, uma alta participação no mercado.
mas espera-se que rapidamente ele consiga crescer dentro daquele mercado, porque você quer que aquele produto gere vendas. Uma vez que esse produto gere vendas, a curva de experiência cresce e você vai conseguir fazer esse produto melhor com menores desperdícios. Então é esperado que você não coloque já, insira um produto no mercado e que esse produto já ocupe a maior parcela de mercado, a maior fatia de mercado. Mas espera-se que ele cresça rapidamente em termos de vendas em função da aceitação dos consumidores. Então, nesse caso específico, a gente tem aqui um exemplo em que um produto vai ser um ponto de interrogação, que é quando ele tem uma participação relativa do mercado baixa, mas ele tem um crescimento alto de mercado. A partir do momento que esse produto tem um crescimento alto, espera-se que ele adquira uma participação relativa de mercado alta, que é quando esse produto vai deixar de ser um ponto de interrogação e vai evoluir para a qualidade da estrela. Uma vez se convertendo em estrela, esse produto então vai chegar no auge, que é o ato nosso de crescimento daquele produto. Então ele vai ocupar, né? Então a gente já saiu da fase da introdução do ciclo de vida e entra na fase do crescimento. Então é quando esse produto ascende no gosto do seu cliente e em termos de participação e crescimento do mercado, ele está numa curva ascendente. A partir do momento que ele cresce, vai chegar um momento que esse produto vai sofrer a concorrência de outros produtos, mas ele tende a se estabilizar como um produto de alto valor agregado, que é quando vai se tornar a vaca leiteira. A partir do momento que se torna a vaca leiteira, é quando esse produto, a venda, para de crescer e ele se consolida. A vaca leiteira, então, é quando aquele produto vende bem, com um alto padrão de curva de experiência, e com esse alto padrão de curva de experiência, ele consegue ter um desempenho adequado, gerando retornos acima da média para as empresas. A partir da vaca leiteira, conforme a concorrência vai crescendo, as vantagens competitivas vão se tornando obsoletas, o próprio produto vai se tornando obsoleto, é esperado que a empresa inove. Inove como? Ou alterando, melhorando esse produto, ou lançando uma nova linha de produtos no mercado. Então, do declínio da vaca leiteira, espera-se que esse produto seja substituído por uma nova inserção, intervenção no mercado, que vai ser uma nova interrogação. Então, ele não passa por aquele momento em que a vaca leiteira vai se tornar um abacaxi, que é quando o produto para de crescer em vendas e para de ter uma participação adequada no mercado. Com a matriz BCG e o posicionamento dos produtos, o que a Boston Consulting Group quis dizer para a gente? Que produtos com baixa aceitação do mercado são prejudiciais para a imagem da organização. Então, ela sempre tem que estar posicionando para investir em seus produtos. Pontos de interrogação, estrela e vaca leiteira. São 3 categorias aceitáveis dentro do ciclo de inserção de inovações dentro do mercado. Abacaxis não são aceitáveis. Portanto, a empresa que quer potencializar o seu nível de atuação no mercado, garantir boas fatias de mercado e um bom posicionamento diante do mercado consumidor, ela tem que ter um portfólio variado de produtos e garantir que esses portfólios variados de produtos sigam essas fases, essas etapas, essas sequências de etapas mercadológicas para garantir assim, um ciclo virtuoso em que a organização consegue ter sempre resultados dos seus lançamentos e das suas ofertas dentro do mercado. Então, a matriz BCG ela vai envolver 4 regras fundamentais, que são as margens e o caixa são função de participação no mercado. Então, o nível de retorno daquele produto vai acontecer em função do quanto que aquele produto consegue ocupar maiores fatias de mercado. O crescimento requer recursos para financiar ativos adicionais, portanto, você precisa investir para que o produto cresça dentro daquele mercado. Uma alta participação de mercado precisa ser conquistada ou comprada. Então, ou você vai ter estratégias para você levar o seu produto, ou você vai, por meio da aquisição, comprar a posição de mercado, né, uma participação de mercado por meio de estratégias de aquisição de outras empresas, por exemplo, garantindo assim que a sua oferta de mercado seja dominante. Nenhum produto ou mercado pode crescer indefinidamente. Então, a tendência de toda vaca leiteira é gradualmente se tornar um abacaxi. Então, qual é a estratégia que tem que ser tomada? A inovação tem que ser adotada e tem que ser lançada no mercado antes que o produto caia na categoria do abacaxi. Então, o abacaxi tem que ser evitado ao longo do processo. Com isso, a empresa consegue identificar as linhas de produto prioritárias, as linhas de produto principais, os carros-chefes de atuação organizacional, né, de atuação competitiva,
e com isso a organização consegue dar maior foco naquela oferta que gera mais valor para a organização. Ok? A segunda ferramenta é a curva de experiência, que dá uma grande importância para duas questões fundamentais. A primeira é a essencialidade de ser o primeiro, então ela dá um senso de urgência de ser o primeiro no mercado a ganhar escala. Portanto, uma vez que você entra no mercado, você precisa ganhar, escalar o seu produto rapidamente, ou seja, ganhar volume de produção, ganhar maturidade no processo para você baratear a sua oferta. Então, você tem uma oferta muito diferenciada no mercado. Se você não, se a demanda cresce, você não consegue escalar para garantir que o seu produto alcance um patamar de preço competitivo, você vai perder em termos de competitividade. Então, a curva de experiência mostra a importância de você fazer as coisas bem feitas e escalar, ganhando assim, a partir de um viés fordista mesmo, de um viés taylorista, a obtenção de vantagens a partir da experiência da organização. Então, vai dar muito peso na necessidade de escalar mesmo o volume de produção. E a segunda é a própria escala em si, né, que é ganhar esse potencial de barateamento dos seus produtos. Então, quanto mais você produz, menor o custo unitário. Então, as organizações elas começaram a analisar o quanto que a organização, essa empresa ou essa firma, consegue escalar seus produtos e rapidamente inserir uma oferta no mercado, garantindo abastecimento por um custo razoável. Então, essas ferramentas, por exemplo, junto com várias outras de consultoria relacionadas ao próprio planejamento estratégico, ao próprio planejamento das operações estratégicas dentro daquele mercado, começaram a ganhar muita força a partir da segunda onda. E é na terceira onda que surge o modelo analítico do Michael Porter. Nessa terceira onda, então, é o que a gente consolida nas análises genéricas que a gente possui em relação à escola de posicionamento. A primeira, então, o que o Porter pensou? A decisão estratégica ela acontece em três níveis: no nível superior, no nível intermediário e no nível inferior. Então, a gente tem primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Então, em cada um desses níveis de decisão, a empresa tem algumas escolhas que ela precisa tomar para alcançar um resultado desejável para a organização. No nível mais alto, ela tem que definir em qual mercado ela vai atuar, em qual setor ela vai atuar, em qual segmento ela vai atuar, considerando as estruturas de competição, as estruturas de configuração do mercado, conforme se apresenta. Então, as 5 forças de Porter, aqui relatadas como 6 forças, não é um modelo novo para vocês. A gente já viu isso na aula 2. Mas é aqui que a gente estrutura mesmo, de fato, o entendimento de como que aquele mercado está, qual é o arranjo daquele mercado, como ele está organizado, qual é o nível de rivalidade da concorrência, qual é o poder de barganha do cliente, qual é o poder de barganha do fornecedor, qual é a ameaça de novos entrantes, ou seja, quais são as barreiras de entrada existentes, quais são as ameaças de produtos substitutos. E a partir do momento que você define os lugares de competição, fica mais fácil você delimitar qual é a posição que você busca em relação a cada um desses fatores. Qual é a posição que você busca em relação aos fornecedores? Qual a posição que você busca em relação aos clientes? E qual o valor que essa posição pode gerar para você? Para que você garanta que você consiga alcançar um patamar de operação em que você consiga ter um mínimo de segurança e exclusividade dentro daquela oferta, daquele modelo de negócio que você propõe. Ok? E aí a sexta força do governo é qual é o seu poder de barganha em relação às leis, em relação à regulamentação, qual é o seu poder de negociação, de influência em relação ao Estado para garantir condições mais favoráveis de operação para a sua empresa. Nesse sentido, quando a gente coloca aqui esse modelo das 6 forças de Porter, fica muito claro para a gente que quando a gente analisa o posicionamento da empresa, cada um desses fatores mostra para a gente um ponto de referência, como a gente se posiciona em relação a concorrentes, como a gente se posiciona em relação a novos entrantes, como a gente se posiciona em relação a clientes. Uma vez que você delimitou qual é a posição desejada para ter sucesso, aí entra a decisão do segundo nível, que diz respeito à escolha das estratégias genéricas. São 3, tá? São 3 estratégias genéricas. Liderança em custo, e aí observe a etimologia da palavra, liderança em custo.
ser o líder em custo, ou seja, ser o mais barato. Ok? Ser o mais barato. Ou seja, ter o menor custo de produção. Estratégia de diferenciação, que é o segundo, e estratégia de foco. A estratégia de foco é uma estratégia que se diferencia das outras. Por quê? Enquanto a liderança em custo e a diferenciação fala para a gente em como competir, a estratégia de foco diz para a gente onde competir. Porque o foco é relacionado a um mercado específico. Então, se você vai ter foco em custo ou foco em diferenciação, essa estratégia de foco em custo vai dizer para você que você precisa ser líder em custo em um determinado segmento específico, com total foco para atender a necessidade daquele segmento específico. Então, existe uma diferença etimológica entre as estratégias genéricas. Enquanto que a estratégia de liderança em custo e diferenciação diz para a gente em como competir, diferenciando, criando uma oferta de maior valor agregado, que o cliente paga mais, né, dentro de uma proposta mais próxima do toyotismo, e a liderança em custo dentro de uma proposta mais próxima do fordismo, né, que é a questão de ser barato, padronizado, com um valor agregado de diferenciação mais baixo, ou seja, maior acessibilidade. E aí, essas duas estratégias são antagônicas, então falam para a gente em como competir. Já a estratégia de foco, ela permite que a gente focalize, dê um enfoque em determinados grupos estratégicos ou em determinados mercados em que a gente deseja atuar. Então, a gente combina a estratégia de foco com a liderança em custo, criando assim a estratégia de enfoque em custo, e combina com a estratégia de diferenciação, criando o enfoque em diferenciação. Então, a decisão em relação às estratégias genéricas derivam daquela decisão que você toma lá atrás, em qual setor, qual segmento que você vai atuar, em qual posição de mercado você vai buscar. Se você busca um cliente com menor poder de barganha, você tem que ter um valor agregado. Você tem que ter um valor agregado, que o cliente, por exemplo, a sua oferta é tão diferenciada que o cliente não tem poder de barganha porque só você faz do jeito que você faz. Então, uma vez que você delimitou que você quer ter um cliente com baixo poder de barganha, então você caminha de forma mais direcionada para a estratégia de diferenciação. Um exemplo isso aí, tá? Então, esse posicionamento que você vai estabelecer lá atrás em relação à sua empresa vai impactar na forma pela qual você vai delimitar a abordagem de atuação da empresa dentro do mercado. Por isso que a gente vai falar que essa decisão de segundo nível diz respeito a como a empresa se posiciona em termos das suas estratégias genéricas. Como ela vai se posicionar em relação à variedade de produtos? Como ela vai se posicionar em relação ao atendimento das necessidades, ou seja, como ela vai segmentar, como ela vai estabelecer qual é o público-alvo dela. Qual é o posicionamento da empresa em relação à acessibilidade? Se é um produto barato, se é um produto que tem acessibilidade geográfica, as lojas estão acessíveis para as pessoas. Como ela vai ser a abordagem dela diante do mercado? Como ela vai achar a posição única, comum, genérica, identificável que ela deseja ocupar naquele mercado para obter sucesso? Então, a partir dessa escolha de posicionamento, ela vai adotar um padrão de conduta, que são as estratégias genéricas. E aí, um dos elementos importantes da gente entender é que essas estratégias genéricas, por mais que elas definam uma orientação geral para a empresa, elas, dentro dos vários modelos de negócio ou dos vários negócios que uma mesma empresa atua, por exemplo, uma empresa de medicamentos, uma farmácia, por exemplo, também vende bebidas, também vende sorvete, também vende biscoitos e lojas de conveniência, na mesma medida que ela atua em diferentes mercados, ela pode possuir estratégias diferentes para esses mercados. Então a empresa ela não é híbrida. Ela pode ter liderança em custo para um mercado X, uma diferenciação para o mercado Y. Em alguns casos é possível a gente falar até em zonas de hibridismo, e que a empresa ela tenta ser em algum nível diferenciada, garantindo um custo mais baixo dentro da possibilidade de diferenciação dela. Então existe sim a possibilidade de a gente criar estratégias combinadas de liderança e diferenciação, desde que considere o grau desejado da empresa de atuação dentro daquela posição que ela escolheu. Ok? Então ser inovador, ser diferenciado e ser barato são possibilidades dependendo da estrutura daquele mercado. Se aquele mercado é extremamente competitivo e saturado,
um mercado de ciclo rápido, como, por exemplo, mercado de celulares, que é um grande incidência de competição em termos de tecnologia, um volume de inovações que acontece de uma forma frenética, existem sim as possibilidades de que as empresas optem por criar estratégias. Por exemplo, quem criou essa estratégia foi a Motorola, de criar produtos com um nível de tecnologia diferenciado, ou seja, um nível aceitável de diferenciação, por preços acessíveis. Ou seja, criar celulares baratos com uma proposta de valor agregado, com alguns celulares que conseguem competir com celulares de nível superior dentro do mercado. Ok? Então é possível sim a gente criar zonas de hibridismo. Mas aí a empresa tem que considerar qual é o tipo de abordagem que ela quer dar para o mercado, considerando também a posição genérica que ela resolve ocupar dentro daquela estrutura de mercado. Então, essa diferenciação, ela não precisa ser necessariamente em relação só à questão do produto, mas ela também pode ser uma diferenciação de imagem, pode ser uma diferenciação por ter um suporte de pós-venda extremamente bem estruturado, qualidade de produto, qualidade de atendimento, design de projeto, tudo isso são objetos de diferenciação. Também existe a estratégia de não diferenciação sem a adoção da prática de custos, né, de liderança em custos. Ou seja, o que é considerado uma não estratégia, que é a empresa só reativa. Ela só adota inovações e a prática dela no mercado é tão desinteressada na competição que ela só está lá para atender o excedente de demanda. Nesses casos específicos que a empresa ela não busca nem a estratégia de diferenciação, nem a estratégia de liderança em custo, ela de fato é considerada uma empresa que adota uma não estratégia. Portanto, ela é uma estratégia reativa, né? É uma medida de ação reativa que faz com que a empresa seja pouco competitiva dentro daquele mercado e só atende mesmo o excedente, a sobra de demanda ou a demanda não atendida daquele mercado. Essas empresas são frágeis e tendem, pelo fato de ser pouco competitivas, a não obter resultados tão interessantes dentro daquele mercado onde ela atua. Ok? Então, essas são as três estratégias genéricas. Então, um exemplo de foco em custos. Uma empresa que atua com enfoque em custos, por exemplo, pode ser uma empresa que cria produtos muito específicos, como fósforos. Fósforo. Você precisa diferenciar muito um fósforo, criar um fósforo que o fogo vai mudando de cor? Não, um fósforo é um fósforo. Então você pode dar foco em custos para você garantir que aquele mercado específico que você atende, do fósforo genérico, você crie uma orientação totalmente direcionada para atender aquele segmento, que é o uso do fósforo doméstico em casa, fazendo com que ele seja o mais barato possível dentro das especificações necessárias para atender aquele segmento. Já o enfoque de diferenciação pode ser um segmento muito específico, por exemplo, de carros feitos de maneira encomendada e artesanal. Se você pedir uma Lamborghini toda em madeira nobre, com a carroceria toda em madeira nobre, se bobear, eles fazem. Se bobear, eles fazem. Ok? Então, nesse sentido, é pensar o quanto que essa empresa é tão diferenciada, ela é tão concentrada em seu mercado-alvo, que ela dá um enfoque para que ela seja o máximo diferenciado dentro daquele segmento onde ela atua. Okay? Então, a gente tem esse exemplo aí do enfoque de diferenciação. Um exemplo genérico de estratégia de diferenciação. Carros. Carros, você pode montar o seu carro de acordo com a configuração desejada. Liderança no custo. Agulhas, copos de vidro, produtos geralmente de baixo valor agregado, alimentos, commodities geralmente, trabalham muito na dimensão da liderança em custo, para garantir esse valor mais baixo em função da competição no mercado. Produtos de baixo valor agregado ou matéria-primas em geral, as commodities, né? Empresas dessa natureza adotam estratégias de liderança em custo. Por fim, no terceiro nível, a gente tem as estratégias operacionais. E aqui a ferramenta da cadeia de valor de Porter, ela é muito bem aceita, porque aqui se lá anteriormente você definiu a posição genérica da empresa, você definiu a estratégia genérica, ou seja, a forma de abordagem da estratégia da organização,
Agora você vai escolher em quais etapas de processo você precisa agregar mais valor para você executar e tornar real aquela estratégia que você pensou lá atrás. Então, o Porter ele vai pensar toda a cadeia de valor da empresa, ele vai subdividir em atividades primárias e atividades de apoio. Observe aqui onde está meu mouse, atividades primárias e atividades de apoio. Tá? Atividades primárias embaixo, atividades de apoio em cima. A gente busca analisar onde acontece o diferencial competitivo ou onde a gente deve alocar as nossas vantagens competitivas para garantir que aquela estratégia genérica seja efetivada nas operações da empresa. Então, se a empresa busca diferenciação de produto, então ela precisa investir em vantagens competitivas primárias e de apoio para garantir que essa estratégia de diferenciação se concretize. E como que ele vai dividir essas atividades primárias? Ele vai dividir em 5 principais elementos. O primeiro deles é a logística interna, que é o armazenamento, transporte, que é a questão do manuseio no recebimento dos materiais. Então, quais vantagens competitivas você pode agregar para o momento da logística interna, na logística de entrada? A segunda fonte, né, o segundo elemento das atividades primárias, a segunda atividade primária, são as operações. Ou seja, que é a atividade de transformação ou de criação do produto, que vai constituir a oferta. E aí você pode falar de redução da descarga de poluentes, minimização de resíduos, redução de quantidade de energia exigida, redução do custo de mão de obra, redução de desperdícios, de falhas, de erros operacionais. Tudo isso a gente está falando de gestão da qualidade dentro das operações. Então, você criar vantagens competitivas, garantindo uma produção enxuta, barata, com escala, né, com uma curva de aprendizado interessante, garante que você gere vantagens competitivas em termos de produção, porque isso traz ganhos de escala e ganhos de custo para o seu produto. Além disso, a gente tem a logística de saída, que é a logística externa, que diz respeito aos procedimentos de transporte, armazenagem, embalagem, distribuição, centros de distribuição, né, logística de saída mesmo para entregar nas lojas. Então, aí pensar nas vantagens competitivas é ter esses recursos, essas capacidades que outros concorrentes não têm, não conseguem imitar e que a organização consegue extrair valor de uma forma organizada e sustentável. Ok? Lembra do VRIOS? Então, é basicamente aqui que a gente analisa isso. Essas vantagens têm que ter VRIOS, tem que ter valor, raridade, inimitabilidade, organização e sustentabilidade. Em marketing e vendas, a gente está falando da interface com o consumidor. Então, a propaganda bem estabelecida, uma gestão do relacionamento com o consumidor bem estruturado, um pós-venda, né, um pós-venda bem articulado, bem arquitetado, boas promoções, boa construção da marca, tudo isso diz respeito a marketing e vendas, qualidade de atendimento, todas essas vantagens competitivas adquiridas em termos de marketing e vendas são as atividades primárias da organização. E por fim, é o serviço, né? O serviço do após a venda, né? Serviço de apoio, serviço de conserto, de assistência, tudo isso, né? O pós-venda traz para a gente a possibilidade de obtenção de vantagens competitivas relacionadas à taxa de retorno do produto, reciclagem, assistência no caso de quebra. Algumas empresas adotam a perspectiva da renovação da compra, então você entrega o produto anterior, completa o preço e recebe um produto novo. Então, dentro de empresas como a Toyota, existe hoje o ciclo Toyota, que você compra o carro e você vai pagando dentro da linha de financiamento. No final, você entrega o veículo. A Toyota garante a compra do veículo e aí com a complementação você leva um veículo mais atualizado. Existem empresas de celulares que fazem isso também com o celular. Você sempre troca de celular todo ano. Okay? Então você tem essa possibilidade de manutenção da gestão do relacionamento com o seu cliente após a compra. Já nas atividades de apoio, você tem 4 atividades fundamentais. A primeira é a infraestrutura da empresa, a gente está falando de ambiente mesmo, de infraestrutura, de instalações físicas, de escritórios bem articulados, de empresas bem localizadas, de uma boa relação com a fiscalização, com o meio ambiente, com a geração de resíduos. Tudo isso é infraestrutura mesmo, com prédios, maquinário, tudo isso diz respeito aqui à infraestrutura da empresa.
Então, gerar vantagens competitivas. Não necessariamente atua de uma forma tão primária, mas apoia a obtenção das vantagens desejadas. A gerência de recursos humanos, que vai trabalhar a questão da motivação, a questão da política de remuneração, a questão da promoção de talentos, a questão do treinamento, do engajamento dos trabalhadores. Tudo isso na gestão das pessoas vai garantir um desempenho superior dentro da organização, portanto, gera valor. Então, criar vantagens competitivas na gestão de pessoas gera perspectiva, gera possibilidade da organização se mostrar superior às demais diante do mercado competitivo. O terceiro, como não podia deixar de ser importante, o desenvolvimento da tecnologia, que é a questão da vanguarda em termos de inovação, né? Obter novas técnicas, novas rotinas, novos procedimentos, novos maquinários, novos softwares, novas ferramentas. Tudo isso vai constituir, como inovação contínua e desenvolvimento de tecnologia, a capacidade da empresa de acompanhar as tendências do mercado e até mesmo se antecipar a essas tendências, garantindo assim a vanguarda em termos de ofertas inovadoras, conseguindo assim proteger a posição que a empresa desejou ocupar dentro daquele mercado. E por fim, né, a estratégia de compras, né, ou seja, a dimensão das compras, das aquisições, que é saber comprar bem, ter um bom conjunto de fornecedores, uma rede articulada de fornecedores, que garanta compras baratas, confiáveis, bem estruturadas, um sistema de aquisição que garanta que a empresa não sofra de falta de produto no estoque, ou que consiga fazer uma gestão eficiente de seus recursos de estocagem em função de uma gestão calibrada das compras na organização. E menos desperdício também no ato da compra, né? Ou seja, produtos que chegam em volume ou qualidade errada. Então, uma boa estrutura de aquisição garante que a empresa também evite alguns prejuízos e alguns desperdícios fundamentais, garantindo que no conjunto das atividades primárias e das atividades de apoio, o conjunto dessas vantagens competitivas leva a empresa a ter uma margem superior à dos concorrentes, atendendo aos desejos estratégicos que foram estabelecidos na dimensão da estratégia genérica e na escolha do setor de atuação da empresa. Então, aqui fica para a gente muito claro o roteiro de como nós vamos atuar na organização. Por isso que a gente fala que essa estratégia ela é tão prescritiva, que ela mostra para a gente exatamente o que a gente tem que olhar na organização para calibrar a organização dentro de uma proposta de valor estratégico que garante que ela seja competitiva no mercado. Ok? Qual é a crítica, então, para a gente já caminhar para o fim da escola do posicionamento? A crítica, né, é muito pautada no que já tinha sido dito antes das outras escolas. É que o foco dessa abordagem é muito estreito, ela é muito determinista. Então, ela orienta muito para a gente ficar olhando para o econômico, esquece da dimensão cultural, esquece da dimensão política, esquece que nem tudo é quantificável, esquece que não dá para a gente ter previsibilidade total do mercado, que a nossa racionalidade é limitada. Então, o fato da gente ter conhecimento da estrutura de mercado e um alto poderio de análise quantitativa, não dá para a gente certeza absoluta de que o mercado vai se comportar de uma forma adequada e que a empresa, se seguir aquela cartilha, vai chegar nos resultados desejados. Porque são necessárias as estratégias emergentes, são necessárias a capacidade responsiva da empresa. O fato da estratégia vir pronta da análise deixa a empresa engessada, deixa a empresa com baixa capacidade de resposta em relação aos estímulos do ambiente. Então, reduz muito a questão da estratégia a uma briga entre contas, de contas entre as variáveis que existem dentro do mercado econômico. Então, as práticas e o cotidiano, mais uma vez, né, o conhecimento que você adquire no dia a dia, o conhecimento que você adquire nas operações, ele é deixado de lado em função da supremacia do conhecimento do analista e do gestor, que lá do alto dos seus cargos no escritório vão definir a estratégia toda da empresa de forma descolada da prática organizacional cotidiana. E essa estratégia esquece que a maioria das vitórias organizacionais ou os grandes sucessos das histórias das empresas não se deram em função da capacidade da empresa de analisar com acurácia a estrutura do mercado, mas no fato das empresas conseguirem enxergar o que ninguém enxergou, ou seja, de uma quebra de paradigma, conseguir enxergar o que ninguém enxergou de uma forma criativa, de uma forma, por meio da percepção, por meio da criatividade humana, a pessoa teve uma ideia que ninguém teve.
Então, a gente não pode se desvincular do fator humano, a gente não pode se desvincular do fator criatividade, da questão da percepção dos agentes que vivem aquela prática. Então, apesar da proatividade da escola de posicionamento, ela é uma das mais deterministas, mais prescritivas, mais engessadas, porque elas criam na gente um limite de circunscrição, uma zona de atuação dentro da empresa, e ao falar para a gente que a gente tem que colocar o olho nessas variáveis, a gente acaba focando muito nisso e esquecendo de outras variáveis que também são importantes para a organização. Então, a estratégia ela não pode ficar simplesmente circunscrita a escolher entre um dos vários arranjos possíveis do mercado, previsível, né, conforme ele é colocado, por exemplo, dentro da estrutura do Porter. Então, é uma abordagem que tende a funcionar bem em ambientes estáveis, com baixas reviravoltas, com ambientes muito dinâmicos, com maior imprevisibilidade, essa estratégia ela fica um pouco prejudicada. Primeiro, porque demora muito tempo para fazer essas análises. Segundo, que a estratégia é muito engessada. Terceira, que o conjunto de variáveis que você vai analisar é muito determinista e pré-estabelecido. Então você tem baixa capacidade de responder aquilo que você não é capaz de entender, porque você está tão focado naquilo que você esquece de outras dimensões, da prática, do cotidiano, da cultura, dos hábitos, das crenças, dos valores, que constitui a complexidade humana do ambiente organizacional. Ok? Então esses são os elementos críticos da escola de posicionamento. Contudo, a escola de posicionamento é uma escola que traz muito ganho para o campo da administração, porque traz para a gente modelos e ferramentas de análise que a gente pode utilizar como um ponto de partida para estruturar uma leitura mais completa da estratégia da organização. Ok? E nesse sentido, então, teve um ganho muito forte. Não é à toa que é uma das escolas mais fortes e a literatura de Porter, né, os trabalhos de Porter são tão bem aceitos dentro do campo e tão estudados hoje por pesquisadores do campo da estratégia. Bom, o que eu tinha para falar em relação à escola de posicionamento é isso. Eu agora abro para as dúvidas e abro também para a discussão a respeito do tema conforme foi tratado. Lembrando que a partir da próxima aula, então, a gente vai mudar de plataforma, a gente vai deixar de fazer as aulas por Google Meet e vai migrar para a plataforma Jitsi em função das orientações da universidade. Ok? Eu agradeço e abro, portanto, a fala para discussão em relação à matéria que foi estudada